Sente, qual é a grande diferença básica num câncer em criança e num câncer em adulto? Qual seria assim, quais seriam os pontos chaves que a gente pode falar assim, bom, um paciente oncológico infantil ele é diferente de um paciente oncológico de adulto por essas razões. Quais seriam essas razões? Tem muitas diferenças, né? Você tem alguns cânceres que são virtualmente exclusivos de idade pediátrica. Pode ocorrer minimamente em idade adulta, também ao contrário, obviamente. Existem outros fenômenos importantes, por exemplo, a gente tem uma ideia que o adulto possa tolerar muito mais um tratamento, ter menos toxicidade, etc. Isso é uma inverdade. A criança tolera muito melhor, tanto que hoje em dia, para algumas moléstias que ocorrem tanto em criança quanto em adulto, você tem uma certa tendência a puxar para a idade adulta aquilo que você faz em idade pediátrica, inclusive em termos de intensidade do tratamento. Dando uma intensidade maior, se preparando para aguentar os efeitos colaterais e, com isso, também tendo resultados melhores. E uma outra coisa, se você for olhar o histórico do tratamento do câncer, você vai ver que começaram a haver êxitos em termos de tratamento de câncer, primeiramente entre os adultos. E dá para a gente entender o porquê disso. Com muito mais frequência do que no câncer infantil, o câncer de adulto pode ser localizado. Portanto, ele pode ser passível de extrações, de cirurgias ou de técnicas físicas, como a radioterapia, que possam controlá-lo. Já o câncer infantil, diferentemente, ele, via de regra, é disseminado. Portanto, ele só começou a ter sucesso, digamos assim, terapêutico, quando nós somos capazes de abranger o organismo como um todo. Isso só aconteceu com a moderna era da quimioterapia, cujo início pode ser marcado com a publicação dos dados do Dr. Sidney Farber em 1948, quer dizer, não faz tanto tempo assim atrás, quando ele publicou os primeiros resultados com uma droga, a aminopterina, cujo derivado, aí, o metrexato, até hoje é uma droga tão importante, publicando os primeiros controles transitórios, a bem da verdade, mas controles em leucemias agudas, ocorrendo, enfim, que podem ocorrer tanto em crianças como em adultos. Quer dizer, foi a primeira vez que você conseguiu, com drogas, intervir realmente na evolução de uma determinada moléstia neoplásica, e depois daí o progresso foi fantástico, né? Até os dias de hoje. E para a gente considerar um grupo celular, um câncer, existem algumas peculiaridades, algumas características que essa célula pode ser considerada um câncer, né? Geralmente, aquelas células que conseguem fazer alguma alteração celular e escapar da morte celular ou escapar de um controle da imunidade, poderia ser chamado de um câncer. Como é que a gente pode definir o que é um câncer? É uma proliferação anômala, né, em essência, e que ela acaba ocupando espaço, digamos, das partes normais enfim, e o organismo deixa de ter as benesses daquelas células normais e passa a ter só os efeitos malévolos daquelas células anormais. A gente imagina que uma célula cancerosa, que o câncer, enfim, são células que se reproduzem com extrema velocidade, etc., e ocupam espaço. Isso é uma inverdade. Na verdade, a maior parte das vezes, a velocidade de replicação não é tão grande assim. O que acontece é que o câncer, ele se imortaliza. A célula não morre, aquilo que você falou. Como é que o câncer ocorre? Vamos supor que o câncer é uma doença genética, não genética no sentido hereditário, de transmissão. Claro, isso também existe, mas é uma minoria de casos. É uma doença genética no sentido de que depende de alterações no núcleo da célula. Então, suponhamos que você tem uma determinada população celular, aí você tem uma célula que sofre uma mutação, sofre uma alteração qualquer. Isso está ocorrendo com todos nós que estamos aqui e ocorre inúmeras vezes na vida, no dia, enfim. Se nós não tivéssemos bons mecanismos de controle, a ocorrência do câncer seria muito maior do que é. E por que todas essas alterações não acabam virando câncer? Porque ou o organismo corrige as alterações, ou então essas células morrem. Sofrem aquilo que se chama de apoptose, que é uma morte celular programada. Bom, e Deus, como é muito sabido, ele fez também o seguinte para a gente: não basta só ocorrer um episódio para virar um câncer. Precisa haver isso que eu falei, não haver a correção nem a morte, aí se diferencia uma população já anormal, mas não é suficiente para formar um câncer. Precisa ocorrer isso uma segunda vez sobre essa mesma população. Pode ocorrer uma terceira e quarta também, mas pelo menos 2 vezes ocorreu o mesmo fenômeno, não haver a correção por esses mecanismos que nós falamos, e aí sim nós teremos um câncer instalado. E a gente pode entender também um pouquinho
o que são aqueles cânceres que têm transmissão hereditária ou que são congênitos. Esses pacientes, eles já nascem com a primeira mutação no seu corpo, no seu background genético, digamos assim. Então, ele precisa de uma só para o câncer surgir. Então, é fácil da gente entender que esses pacientes vão ter essas doenças mais precocemente. E se, por exemplo, os órgãos onde essa doença incide forem órgãos duplos no nosso organismo, como 2 olhos, 2 rins, etc., haverá uma tendência de ocorrer nos 2 órgãos ao mesmo tempo. Então, dessa maneira, seria explicado um câncer infantil? Um câncer infantil, veja, essa questão de você nascer com uma mutação, por exemplo, ela não é exclusiva do câncer infantil. Hoje em dia nós sabemos uma coisa muito disseminada, um conceito muito disseminado, são os cânceres de mama, né? E a ocorrência familiar desses cânceres de mama. É mais ou menos o mesmo tipo de situação. A única diferença é que ele ocorre mais precocemente também, mas não tão precocemente como numa criança pequenina. Se você imaginar, por exemplo, senhoras que tenham essa mutação, o câncer, para provocar o câncer de mama e outras neoplasias também, provavelmente, se todas elas chegarem aos 70 anos, enfim, não falecerem por outras causas, etc., 100% delas terão um câncer. Perfeito. Se você lidar com alguém que não tem essa mutação, esse percentual poderá ser atingido também, mas só que vai depender de uma idade muito maior do que essa para que o 100% ou próximo a 100% seja alcançado. Perfeito. E então, o que mudaria na oncogênese ou na formação de um câncer infantil e de uma formação de um câncer de criança? É esse o fator que a criança ela já vem com a primeira etapa já Não vencida? necessariamente. A criança pode, na maior parte das vezes, as 2 mutações mínimas que nós falamos, elas vão ocorrer depois que ela nasce. Num número menor de casos, elas ocorrem e já nascem com uma delas. Veja, você está perguntando por que, por exemplo, um neuroblastoma, que é um tumor virtualmente exclusivo de idade pediátrica, ou tumor de Wilms, que começa nos rins, virtualmente exclusivo de idade pediátrica, por que ele ocorre só em criança e não ocorre em idade adulta, por exemplo? Porque esse mesmo fenômeno, etc., não tem suas repercussões na idade adulta e muito mais precocemente. Aí são situações que são ainda objeto de muita análise, objeto de hipóteses a serem confirmadas, etc.